mensagem para nós. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor. Eu vou convidar os irmãos a lermos a palavra de Deus. O tema, Lucas 17, verso 5. Glória a Deus. Lucas 17, verso 5. Glória a Deus. Obrigado. Eu costumo gravar isso aqui, irmãos, para passar para os irmãos depois, tá? Para que os irmãos possam meditar ou distribuir, né? Levar para alguém, tá bom? Para expandir a fé, né? Porque eu digo para vocês, eu vi os testemunhos contados aqui hoje, e não tem médico, não tem polícia, não tem psicólogo, psiquiatra que expulse um demônio da vida de uma pessoa. Só o crente com a sua fé é capaz de fazer isso, né? Porque Jesus é que faz isso e nós, como servo dele, temos autoridade para operar isso, né? Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Amém? Os irmãos podem sentar. Eu fico aqui pensando, não era qualquer pessoa, né? Eram os apóstolos que andavam com Jesus, que viu o milagre, que assistiu diante dele muitas vezes. Aí agora, naquele momento, depois de ver tanta coisa, os apóstolos veem Jesus fazendo uma oração, né? Veem Jesus operando alguma coisa. Ele fala: minha fé ainda está pequena, né? Olha o que ele é capaz de fazer. Olha o que a fé é capaz de fazer. Eles entenderam que a fé deles poderia melhorar. Eles entenderam que a nossa fé não é de um tamanho fixo, não é uma coisa só. Eu posso estar com a minha fé lá em cima num dia, no outro dia, sabe? Um dia eu estou bem na fé, estou me sentindo bem, eu estou pensando, se Jesus voltar hoje eu estou, né? Mas no outro dia acontece alguma coisa, tem um trave, a gente fica angustiado e fala: misericórdia, será que eu sou crente ainda? Né? Será que eu ainda estou crente? Então é muito volúvel a nossa fé. Por isso nós temos que fazer como a Bíblia nos ensina, a juntar, né? Ele fala: vai ter com a formiga. Vocês sabem como é que a formiga faz? Na hora que as condições estão boas, na hora que está tudo certo, ela começa a juntar, carrega tudo, tem um espaço lá que ela criou lá na casa dela para juntar, junta, aí começa a chover, fazer frio e tudo, a formiga está bem, está todo mundo em aperto, mas a formiga está bem. Por quê? Porque ela tem em depósito, porque ela foi prudente, né? A fé funciona do mesmo jeito. Então, está tudo bem com você? Vai bem na sua vida? Sua saúde? Está tudo bem? Agora é hora de juntar. Agora é hora de... Porque na hora que a gente está na situação difícil, irmã Ivani, a gente não dá conta nem de orar. A gente fica abalado. A gente fica, sabe? A gente fica angustiado. Já teve esse dia com você que você não dá conta nem de orar, você só sabe chorar, sabe fazer qualquer coisa, mas orar não sai nada. Naquela hora você tem em depósito, naquela hora você providenciou antecipadamente. O que nós fazemos numa campanha como essa? Nós estamos buscando acrescentar nossa fé, porque em algum momento nós vamos precisar dela. Em algum momento ela vai nos servir. E se não for para nós, vai servir para outro, para ajudar um terceiro, né? Como a irmã Divina contou aqui, né? Porque se não serve para mim, vai servir para outro. E aí o reino vai ser glorificado do mesmo jeito em nós. Mateus capítulo 14, versículo 31, diz assim: logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Sabe o que ele estava dizendo aqui? Era Pedro.
eles estavam na beira do Mar da Galileia. O Mar da Galileia não é mar, é um lago, mas é um lago que tem 20 quilômetros de comprimento por 13 de largura. A largura dele dá daqui no centro de Aparecida. O comprimento dá daqui no centro de Goiânia, ou mais. Né? 20 quilômetros por 13. Eles estavam ali na beira do Mar da Galileia. E chegando à tarde, Jesus, para dar uma lição, para mostrar, para ensinar os discípulos, falou: vocês vão adiante de mim. Vocês podem ir, porque eles iam para o outro lado, para Genezaré, para a terra dos Gadarenos, lá do outro lado do mar. Ele estava do lado de Cafarnaum, do lado da cidade dele. E aí os discípulos entram no barco e vai. Não perguntaram, não questionaram, falaram: ele deve pegar outro barco aqui e ir, né? Vai com alguém, ele tem um plano, né? Eles obedeciam, entraram no barco e foram. Né, mano? E aquilo, Jesus ficou e foi orar. Jesus foi orar. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, sabe quando é a quarta vigília da noite? Eles chamam lá em Israel de cantar do galo, até hoje. Porque eles dividiam a noite em 4 partes. A primeira parte é das 6 da tarde até as 9 da noite, que o dia começa no calendário hebreu às 6 da tarde. Então, das 6 às 9 da noite, a primeira vigília. A segunda, das 9 da noite até meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite às 3 da manhã. Quarta vigília, das 3 da manhã às 6. Então é aquela madrugadinha final, né? Aquele momento final, aquele momento aterrorizante. Tão aterrorizante que na quarta vigília da noite, a Bíblia fala que eles estavam no meio desse lago. Certo? Remando devagarinho, andando, esperando, Jesus está demorando, né? 13 quilômetros é longe pra caramba, né? Eles estavam lá para se dar livre afora já de distância. De repente eles olham e vem alguém andando em cima da água, por cima do mar. Naquela hora é a hora terrível, né? A hora aterrorizante. Um olha e fala: é um fantasma. Ser humano, né? Cheio de defeito, de noite, de madrugada, ventando. Estava ventando. É um fantasma. Agora nós estamos perdidos. E naquela conversa, um olha e fala: mas está parecendo Jesus. Está parecendo o mestre, né? E aí, Jesus: sou eu, vocês estão com medo de quê? Né? Aí um olha para o outro, isso aqui é mesmo, será que não é um demônio, não, né? Sabe quando a gente dá aquela negada na fé, né? Está parecendo Jesus, mas, né? De repente Jesus fala que sou eu. Aí Pedro, corajoso, fala: mas se é o Senhor mesmo, então ordene que eu vá ter contigo, que eu vou. Então vem. Deve ter dado uma melhoradinha no vento, né? E de repente Pedro sai do barco, pisa na água, fala: mas não afundei. Pisa de novo, olha, não afundei. E aí Pedro começa a andar na água. Jesus vem, Pedro vai. Jesus está vindo, Pedro está indo. Isso não acontece todo dia. Eles eram pescadores. Pedro era pescador. Ele sabia muito bem. Ele sabia nadar, mas ele sabia que não dava para andar sobre as águas. E ali era só o milagre. Tem hora que é só o milagre que resolve. E para nos mostrar o quão pequeno nós somos, Deus opera o milagre. Porque ali a circunstância era grande, serviu para Pedro, serviu para os apóstolos e está servindo para nós até hoje, né? Ele andou um pedaço e aí de repente o vento deve ter dado uma aumentadinha, deve ter, né? Aí ele deu uma tremida nas bases e falou: mas será que é isso mesmo? Na hora que ele negou a fé, na hora que ele teve medo, ele afundou. Aí ele teve que nadar, né? Aí socorre, Jesus socorreu ele.
E aí Jesus falou essa frase que eu falei para vocês de Mateus 14:31. Jesus disse, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? O que ele ensinou para mim? O que ele está ensinando para você hoje? Que se eu tiver fé, se Jesus mandar, eu posso ir. Jesus falou: vem. Sob a palavra dele você pode ir, mas não duvide. Porque mesmo sob a palavra dele, se eu ainda duvidar, ainda pode dar errado alguma coisa. Então pode levantar os demônios, pode acontecer o que for. O crente com fé, se ele não duvidar, ele vence. Ele vence qualquer obstáculo, qualquer dificuldade. Por isso nós temos que ter fé. Mas o que produz a fé? Como é que eu faço para ter mais fé? Eles acabaram de falar com Jesus aqui: Senhor, aumenta-nos a fé. Como é que ele faria para ter mais fé? Paulo, ensinando aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele fala assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé, ela é acumulada, ela é ajuntada ouvindo a palavra, meditando na palavra, prestando atenção no que ele fez e como ele fez, a operação que ele fez. Toda essa palavra é poderosa. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não imagina o tamanho da fé que está sendo produzida em nós, o tamanho do poder que é isso. Sabe, depois de um tempo pregando, depois de um tempo ensinando a palavra de Deus, eu descobri que essa fé é poderosa. Eu não tenho que me preocupar com o que acontece com vocês enquanto eu falo, porque essa palavra é poderosa. Eu não tenho que sofrer para te dar explicação, porque só de te falar isso aqui, isso vai produzir fé na sua vida. A palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, e ouvir essa palavra, a palavra de Deus, tá? E por quê? Porque é importante que haja fé em nós, e essa fé vem pela palavra. E sem fé, diz o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu posso, ao contrário, eu posso dizer para vocês que eu não tem nada que eu faça que vai agradar a Deus, a não ser a minha fé. Tudo que eu fizer eu tenho que fazer por fé, porque só a fé pode agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu estiver pensando em fazer obras, alguma atividade, né? Às vezes vocês estão pensando aí em fazer um jejum prolongado, sei lá, fazer alguma coisa para agradar a Deus. Eu te digo que o que agrada a Deus é a nossa fé, é a nossa confiança nele. Sabe que enquanto Pedro estava confiando em Jesus, acreditando que Jesus estava segurando ele estava com o pé em cima das águas e as águas não afundavam. Mas na hora que ele duvidou, foi embora. E o próprio Jesus segurou. Diz o texto que Jesus estendeu a mão e segurou ele, né? Porque foi só um deslize, não foi uma extensa falta de fé, porque uma extensa falta de fé não sai nem do barco. Nem do barco não sairia, já ficava ali, tá? Então ele está nos ensinando que a nossa fé tem níveis, e se eu tiver com a fé forte, estruturada, eu posso andar sobre as águas. Se a fé tiver mais ou menos, eu posso andar um pouquinho sobre as águas e ainda dar uma afogadinha, né? Se eu tiver menos fé ainda, aí não sai do barco. Tem que botar um colete para sair do barco, um colete à prova de afundamento, porque não teve fé suficiente. O que ele está ensinando para nós? Que dependendo do nível da nossa fé, é que nós vamos alcançar a vitória. Depende do tamanho da fé que eu economizei com a formiga, né? Depende do tanto que eu guardei, é que eu vou utilizar.
exatamente na medida que eu tiver armazenado, é que eu vou utilizar, tá? E ele ainda fala, ele ainda explica, no livro de Hebreus, ele ainda explica o porquê. Ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí põe um ponto e vírgula, que é para terminar aquela frase, e ele começa outra frase no mesmo versículo, verso 6, Hebreus 11, 6. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Porque é necessário que aquele que crê nele, né, para agradar a Deus, ele tem que crer que Ele existe e que Ele tem poder para sustentar nas suas necessidades. No caso do Pedro, era sustentar sobre as águas. Se duvidar, vacilou. Se duvidar, perdeu um pedaço. No caso aqui não perdeu tudo, né? Foi uma experiência incrível. Até hoje nós estamos falando disso. Qual foi o outro crente que andou sobre as águas, sobre a palavra de Jesus? Foi só o Pedro. Foi só um pouquinho, mas foi só o Pedro. Eu posso até criticar ele aqui hoje. Falar, não, Pedro, larga de ser, né? Pedro, você não teve fé, Pedro? Afundou? Pois é, e eu nem do barco saí, né? Porque Pedro ainda andou sobre as águas. Só vi dois na Bíblia e em toda a história que andou sobre as águas. Foi Jesus e Pedro. Tem coisas, irmãos, que a gente tem que pensar, tem que analisar na palavra de Deus, para que a gente possa alcançar, para que a gente possa se aproximar, né? A nossa fé nos aproxima de Deus, a falta de fé nos distancia dele. E a nossa fé, ela vem às vezes com perguntas, com questionamentos, isso é normal. O próprio Jesus incentivou isso. Tinha um dos apóstolos, vocês vão lembrar o nome dele, que não estava conseguindo crer, que não estava conseguindo acreditar que Jesus ressuscitou. E ele viu eles pregando ele na cruz, ele viu toda aquela coisa, né? E ele não estava acreditando. E quando Jesus ressuscitou e veio lá onde eles estavam, né, se apresentou no meio deles, aí esse apóstolo vai e fala para a turma, né? Fala, eu não acredito, se eu não ver os buracos dos pregos nas mãos dele, os pés, que eu vi eles pregando ele, uma pessoa não ressuscita assim. Eu não consigo acreditar se eu não ver. Até hoje eu vejo gente pegar esse apóstolo Tomé e chacoalhar ele no púlpito e falar, homem de pequena fé, por que não teve fé, né? Então, mas para quem que Jesus mostrou a mão? Para quem que Jesus deu a resposta? Para quem que Jesus se apresentou? Falou, chega aqui, Tomé. Aqui, ó, sou eu. Eu garanto para vocês que a dúvida de Tomé salvou muito ali que não estava acreditando, mas não teve coragem de falar, não teve coragem de abrir a boca, né? E falar, eu não estou conseguindo acreditar. Ficou ali meio, né? Vai com as outras ali. E o Tomé teve coragem de falar, eu não estou acreditando. E falou para quem? Para a pessoa certa, para Jesus. O que eu estou te estimulando aqui? Que quando você estiver com dúvida, quando a sua fé estiver pequena, quando você vê que precisa melhorar, que você precisa alcançar mais de Deus, fala para Ele, fala para Jesus, porque Ele vai mostrar a mão para você, não é para o outro não. Não tenta enganar Jesus, eu estou com a fé, estou achando, não, e não está bem assim. Seja humilde, se humilha na presença do Senhor, fala, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Eu não estou conseguindo ter fé para resolver esse problema ou aquele problema. Eu não estou conseguindo, fala comigo, me mostra. Eu sei que o Senhor existe. Eu sei que o Senhor é capaz de operar maravilhas. Então me ajuda, acrescenta minha fé. Faz que nem os apóstolos, acrescenta minha fé, Senhor, aumenta minha fé. Eu preciso de fé. Sem fé eu não posso agradar o Senhor. Então eu preciso que o Senhor melhore a minha fé. Como é que faz isso? Pedindo. O problema é que o homem sempre acha que está bom, né? Que
que a vida dele está muito bem, que a fé dele está muito bem, que ele tem suficiente. Sabe, ele falou, olha, quem tem falta de sabedoria, peça para Deus, que dá abundantemente para quem lhe pedir. Mas o homem sempre acha que ele é sábio demais, né? Aí ele não pede sabedoria. Por quê? Porque ele é narcisista, porque ele é egoísta, e ele está achando que a fé dele está lá em cima, né? Nós temos uma avaliação muito alta de nós mesmos, temos que ser mais humildes. O livro de Provérbios fala que o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Nós temos uma avaliação muito grande de nós mesmos, e às vezes nós estamos precisando melhorar, crescer. Senhor, aumenta a minha fé, tem misericórdia de mim, está pouco. Eu sei que eu posso crescer mais, eu sei que eu posso melhorar. Por isso que nós estamos aqui buscando a fé. Vou para o livro de Romanos ainda, no capítulo 10, esse capítulo 10 é um tesouro para nós, né? Vou para o verso 9, Romanos 10, verso 9. Diz assim, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então olha o processo de salvação, porque nós estamos falando de duas coisas aqui. Eu estou falando de fé, mas nós estamos falando de duas coisas. Uma coisa é eu alcançar a salvação, eu tenho que crer que Jesus ressuscitou dos mortos. Sabe que a ressurreição é o ponto mais importante da salvação. Sem ressurreição não tem salvação para ninguém, porque ele ressuscitou primeiro, para que nós também no mesmo processo possamos ser ressurretos. Então estamos falando de salvação aqui. Então eu tenho que ter fé para ser salvo. Mas nós estávamos falando de um outro assunto antes, que era ter fé para resolver os nossos problemas aqui. Se eu estou com um problema, como a irmã lá com o irmão dela, como a outra irmã com a irmã dela, com a família, né? Às vezes a doença, às vezes o desemprego, às vezes as aflições do tempo presente. Aí nós precisamos de fé de novo para pedir, Senhor, livra. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me ajuda a repreender aquele mal que está assolando o meu parente, ou a pessoa que eu amo, né? Então, é duas coisas distintas. Uma é para utilizar aqui, nesse mundo ainda, e a outra é para a vida eterna, é salvação. Mas ambas têm o mesmo processo, é a fé. É a fé que move montanha. É aquela fé pequenininha, mas que move montanha. Porque tem gente que tem a fé do tamanho da montanha, mas não move um grão de mostarda, né? Mas a fé verdadeira, a fé genuína, aquele que crê verdadeiramente, a fé pequenininha dele é capaz de mover o monte, é capaz de mover a montanha. Então ele está falando disso, né? Eu tenho que ter fé para a salvação. O verso 11, pulei o 10, né? Porque a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Aqui já vale para os dois casos. Todo aquele que nele crê não será confundido. No dia da salvação não será confundido. No dia que eu precisar, que eu orar, que eu clamar, não serei confundido. Todo aquele que nele crê não é confundido. Não tem confusão. Deus sabe que ele é, porque a fé dele diferencia ele das outras pessoas. A fé dele separa ele das outras pessoas. Demonstra para Deus quem ele é. Então aquele que nele crê não será confundido. Se eu for de novo para o verso 13 agora, né, no mesmo capítulo 10, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a salvação vem por essa fé. Mas aí ele começa uma série de perguntas pesadas, difíceis de responder, né? Ele começa a fazer perguntas, né? Ele fala, bom, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí ele faz 4 perguntas aqui que me põem para pensar. Eu vou começar de baixo para cima, porque a ordem correta delas é de baixo para cima. Ele estava falando de invocação, aí ele veio de invocar e foi regredindo. Eu vou de baixo para cima, porque é mais fácil dos irmãos entender. A última pergunta, está no capítulo, no verso 15,
Ele fala assim: como pregarão se não forem enviados? Como é que a pessoa vai pregar o evangelho se ele não for enviado? A outra: como ele vai ouvir se não há quem pregue? Como é que a pessoa vai ouvir se não tem quem prega para ele? A outra: como crerão naqueles de que não ouviram? Aí entra a fé. Como é que ele vai ter fé se ele não ouviu? Se eu falei para vocês que a fé é que traz, né, que a ouvir que traz a fé, que é a palavra de Deus que produz a fé. Aí ele fala: como invocarão em que não creram? Né? Ora, como invocarão em quem não creram? Ele estava falando: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, certo? Todo que invocar o nome. Mas como é que a pessoa vai invocar o nome do Senhor se não tem fé? Como é que ele vai ter fé se ele não ouviu? Como é que ele vai ouvir se não tem quem pregue? Como é que ele vai pregar se ele não for enviado? Está vendo que nós está tudo metido no meio disso aí? Não é só ele? Não é só a pessoa que não tem fé. Tem a igreja que não enviou, tem o crente que não pregou, tem todo um processo aí. E para ele ter fé lá na frente, alguém tem que ter operado aqui. Tem que ter tido uma igreja aqui. Tem que alguém ter ministrado. Para ter igreja, alguém ministrar, alguém foi enviado. Aí alguém é enviado que prega, que produz fé, e lá na frente a pessoa vai invocar o nome do Senhor e será salvo. É uma cadeia de coisas, é uma série de coisas, e é a responsabilidade de todos nós. Por isso temos que ter fé. O que eu quero dizer com isso? Que eu tenho que ter fé não é para salvar o meu pescoço, é para salvar a minha alma também, mas é para ajudar a salvar os outros também. Eu sou responsável, eu estou no meio dessa lista aqui em algum lugar. Em algum lugar eu estou aqui para produzir fé. Então, todos nós temos a responsabilidade com os nossos irmãos. E quando nós juntamos isso, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Ouvindo a palavra. E o que está fazendo? Produzindo fé. Para que essa fé vai me valer? Vai me valer na hora de dar de dar um conselho para alguém que está precisando. Vai me valer na hora que eu encontrar alguém endemoniado ali na frente. Vai me valer de muita coisa, na hora do livramento, na hora da doença, na hora da dificuldade que há de vir sobre todo mundo. Ela veio sobre todo mundo em algum momento. E como é que eu estou? Eu estou que nem a formiga? Lembra da formiga? Volto lá na formiga. Se eu tenho reserva, aí agora eu tenho para mim e ainda tenho para ajudar os outros. Né? A formiga é mais difícil porque a gente não está vendo, mas e a abelha? A abelha a gente vê, né? A abelha come, aquilo é a comida dela. O mel é a comida dela. Come, se você for lá e tirar mel, ainda tem mel. Tem mel para mim, para você e para a colmeia todinha dela. Percebe? É assim que é. Então que Deus na nossa vida possa, através do nosso pedido, acrescentar a nossa fé. Os apóstolos pediram: Senhor, acrescenta a nossa fé. Então orar ajuda. Mas como é que a fé vem? Pelo ouvir. Então você ora, você clama, você pede, e você estuda, e você lê, e você vem no culto, e ouve a palavra de Deus, e isso tudo vai produzir um crente forte. E o crente forte é temido, viu? É temido. O reino das trevas só teme crente forte. Esses crentes, como diz a turma de hoje, né? Esses crentes Nutella aí não faz medo de demônio, não. Demônio teme aquele que é lavado e remido, aquele que tem fé, aquele que confia verdadeiramente no Senhor. Esse não tem nada que pode com ele, não. Então, com isso, eu encerro essa parte, nossa, e espero ter contribuído para que a sua fé possa aumentar, que a sua fé possa ser uma fé grande, poderosa. Porque o crente mesmo, ele não é nada, ele é um pecador, né? É um tijolinho ali.
Mas com Jesus no barco, nós somos grandes, irmãos. Nós somos grandes no nome de Jesus. Com Ele na nossa vida, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Sozinho não posso nada, sem mim nada podeis fazer. Mas comigo tudo posso naquele que me fortalece. Tá? E que nós possamos ser fortalecidos pelo nosso Deus. E possamos encontrar, né, o caminho da salvação, o caminho da cura, o caminho da libertação na fé, irmãos. Quando os médicos falar não dá, você fala em Jesus dá. Quando, né, a polícia falar não dá, você fala com Jesus dá. Com Jesus dá certo, porque eu tenho fé, eu creio, né? E todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna.